Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre a Fórmula 1 porque tivemos a classificação da sprint, as malditas sprints voltam. Não pode ter um fim de semana tradicional, treino livre 1, 2 e 3 e a classificação. Bernie Eccleston estava muito certo em falar que as sprints é o grande erro da nova gestão da Fórmula 1. Talvez esse novo regulamento seja pior, mas vai lembrar que isso não é só da Liberty Media. A própria FIA também trabalha muito nessa questão de regulamento. E assim, tivemos a classificação e a classificação ela coloca a Ferrari na ponta com Lewis Hamilton numa volta espetacular. Mais um fim de semana que ele vem dominando Charles Leclerc e ele superou esse psicopata da roda italiano chamado Andrea Kimi Antonelli. Haja velocidade pura para esse moleque, é muito rápido. Antes, é claro, de comentar sobre a classificação, todas as posições, a primeira coisa é falar sobre a Fórmula 1 e esse GP de Silverstone que tá gerando muita polêmica por causa desses motores. De novo, gente, híbrido não é pra Fórmula 1 desse jeito, entende? Se fosse igual na temporada passada, acho que a divisão era 85-25. Sim, vai fazer uma mudança, faz 75-25, ou 70-30 no máximo. Os caras quiseram fazer meio a meio e assim, qualquer um com mínimo conhecimento de automobilismo sabia que isso ia dar errado. Aí a gente tá vendo essas disputas artificiais que vem acontecendo, até deu uma diminuída pelas mudanças de regulamento que eles fizeram, mas ainda assim, gente, é um negócio meio Mario Kart mesmo, né? Um fica sem energia, o outro tem. Tem uma hora que o Verstappen, quando passa o Hamilton lá na Áustria, ele recebe um repassa, mas não é porque o Hamilton pegou o vácuo e fez o troco. O Verstappen nem teve chance de defender porque a energia acabou. E assim, não dá pra eletrificar tanta Fórmula 1. É um absurdo isso. Pra mim, assim, eu não acho que a Fórmula 1 tem que ceder a desejo de montadoras e ficar refém delas. Eu acho isso uma estupidez. A gente tá tendo agora a Toyota ameaçando romper laços com a Endurance se for mudado regras de sistemas de tração. A verdade é, tchau e benção se você não concorda. De novo, eu acho um absurdo qualquer categoria ficar refém de montadora que claramente vê isso aí como um negócio que eles podem pular fora a qualquer momento. Adorava a Toyota na Fórmula 1, adorava a BMW, mas eles saíram porque no final não eram apaixonados pelo esporte. Não é a Ferrari, a McLaren que vai ficar lá o tempo todo. Então assim, eu acho que se for conveniente baratear a Fórmula 1 com um motor a combustão aspirado, é bom e eu tenho certeza que vai ter um monte de gente querendo fazer as equipes ali. Tem muita gente que não tá nem aí para desenvolver motor e quer competir, e é isso que a Fórmula 1 deveria ser. Transformar ela nesse laboratório maluco é um erro. A Fórmula 1 não pode ser laboratório para carros de rua, porque assim, esse laboratório é consequência da busca por performance, não tem nada a ver. Assim, a Ferrari não entrou na Fórmula 1 para melhorar a tecnologia da 458 Itália ou La Ferrari, seja qual carro que ela produz hoje em dia. Ela não fez nada disso, ela fez isso para competir. A mesma coisa vai para a McLaren, a Red Bull nem sequer fabrica carro. A Mercedes, ela fabrica carros de luxo, ela não é pro povão. Essas empresas estão ali para competir. Elas não estão ali para, de novo, fazer isso de laboratório. Isso é uma consequência da busca por performance, mas parece que a Liberty Media e a FIA veio o contrário e tenta forçar o laboratório goela abaixo como se fosse a essência da Fórmula 1 e nunca foi. Isso era consequência da busca por performance. A Fórmula 1, antes de tudo, é uma competição. E sabotar a competição por um motor que, sinceramente, nunca fez sentido, só faz sentido para carro de rua da BYD ou de qualquer empresa que quer vender um híbrido para você economizar combustível, é um negócio louco de pensar que a maior categoria do mundo tá assim. Agora, falando aqui da classificação em si, foras no Q1, Alonso e Stroll, né? Tipo, o Stroll em último, o Alonso penúltimo. Detalhe, o Alonso ficou mais de 1.1 do tempo do Sérgio Pérez, a melhor Cadillac. O Bottas fez 32,0, o Pérez 31,7, mas assim, a Cadillac tá longe de conseguir avançar para o Q2, né? Tantas atualizações e o Pérez tomou 1.1 também do Alexander Albon. Tipo assim, ele foi 3 décimos mais rápido que o companheiro, um pouco menos que isso. Ficou ali até próximo do Ocon, mas ele tá levando quase 7 décimos do Berman e obviamente 1.1 do Alexander Albon. Isso, assim, os tempos do Albon e do Sainz, tudo bem que foram no Q2, né? Mas é muito significativo você ter uma distância desse tamanho. A Cadillac ainda tem um carro muito ruim e vai precisar de muita evolução, de muita melhoria antes de pensar na equipe começar a disputar por pontos. A chance era mesmo aquele GP de Mônaco, mas o Pérez acabou recebendo 2 punições. O Ocon em 18º, o Berman em 17º, uma Haas decepcionante. O Ocon levando mais de 6 décimos do Berman é muita coisa.
Alexander Albon ficou em 16º, Sainz em 15º. A temporada do Albon não é boa, levou um belo tempo do Sainz também, mais de 4 décimos. Colapinto em 14º, levou meio segundo do seu companheiro Pierre Gasly, é um bom tempo. Bortoleto e Hülkenberg próximos, né? Uma diferença de apenas 28 milésimos, mais 12º e 13º. A Audi tá ali, mas ao mesmo tempo tá um pouco longe, né, da Racing Bulls. Talvez possa superar a Alpine durante a corrida, mas difícil acreditar que eles consigam superar as Racing Bulls, que parecem estar bem à frente. Inclusive o melhor tempo do Liam Lawson é uma distância considerável, né? Ele fez 28.9 e o Bortoleto fez 29.6, né? Tipo, e olha que eles acreditavam que seriam mais competitivos nessa pista do que foram na Áustria, e não parece tanto assim. Vamos ver no ritmo de corrida. E a gente teve, né, Gasly em 11º, Lindblad em 10º, Lawson em 9º, Lawson consistentemente superando o Lindblad nas últimas corridas, digno de anotação. Hadjar em 8º. Olha, ele fez uma boa classificação. Não pense que o Verstappen tá em 3º e ele em 8º, ele pilotou mal, ele ficou apenas um décimo, tá muito colado esse pilotão do Verstappen e o Hadjar. Só o Hamilton e o Antonelli que destoaram dos demais. Mas é uma coisa que tem que ser dita, né? A Sport TV tá forçando a barra como se o Hadjar fosse hiper diferente dos companheiros do Max anteriores do Verstappen, do Lawson, do Gasly, do Pérez, do Tsunoda. Assim, gente, é um regulamento novo. Pra mim, o Hadjar estaria apanhando igual os outros, e talvez um pouco melhor que o Tsunoda, que o Lawson, mas, porque eu acho ele mais piloto, mas assim, eu não acho que seria tão diferente se a gente pegasse o carro do ano passado. Isso aqui é regulamento novo, é um carro do zero, então é natural que ele não esteja sofrendo tanto no início, mas daqui a pouco, se tiver atualizações que tirem ele da zona de conforto, ele já falou que não se sente muito confortável dirigindo esse carro, aí a situação pode se repetir. Eu acho isso uma forçação de barra, e no final, assim, a gente tem que citar aqui o campeonato, tá 73-42 pro Verstappen, considerando todos os problemas que o Verstappen já teve, né? Não é que ele tá próximo, a gente já teve, e assim, a gente já teve nesse período gente que chegou a certo ponto do campeonato mais próximo do Verstappen. O Pérez em 2022 estava mais próximo do que o Hadjar estava aqui, tanto em classificação como em ritmo de corrida. Lá na Áustria, por exemplo, não teve nem comparação. O Verstappen brigando pela vitória e o Hadjar estava ali brigando com as McLarens, com o Leclerc. Então, assim, ok, é um bom piloto, acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mas vira forçação de barra, né? Ele não tá dando trabalho ao Verstappen, não é que ele tá fazendo tipo o que o Ricardo fazia no início do Verstappen quando ele tinha lá, sei lá, 17 anos ou 18 ou 19 anos na Red Bull. Piastri em 7º e o Lando Norris em 6º, mais uma classificação do Norris à frente do Piastri, mesmo que seja no detalhe, né? Um 28.740 para o Norris, um 28.772 para o Piastri. Inclusive na casa de um 28.7 também ficou o Russell e o Leclerc, Russell em 5º, Leclerc em 4º. Max Verstappen tirou um coelho da cartola, uma volta impressionante dele para se colocar na 3ª posição, 28.697. A Red Bull mostrando força, né? E eles foram muito rápidos na corrida, né? No último GP da Áustria, talvez ainda seja uma grande força deles. Antonelli com o segundo tempo, 28.387, mas o Hamilton na frente, 28.376. Assim, vamos ter sprint. Eu acho assim, uma única volta não decide o melhor carro. Isso para mim é a grande dúvida, se tratando do Hamilton, que tá ali, ok, fez a pole position, mas será que ele consegue sustentar essa liderança em corrida? É importante para ele esse resultado, porque assim, se ele quer lutar pelo título, ele precisa ganhar essa corrida. Tá correndo em casa, a Ferrari parece estar com um carro muito bom, pequenas atualizações parecem ter ajudado bastante. A gestão de bateria vai ser muito importante, mas principalmente dos pneus, porque na Áustria foi o que causou a Ferrari um desempenho tão ruim, foi uma das equipes que mais desgastou os seus pneus. A bateria vai ser muito importante, porque a gente viu que da curva 7 até a 15, muitos pilotos sequer estavam pisando no freio, porque com o clipping, que é quando a bateria da energia acaba e o carro só é empurrado pelo motor a combustão, e no caso ele vai perder metade da potência, aí por isso que o carro desacelera mesmo estando com o pé cravado no acelerador. Se perde tanta velocidade até a sequência de S's da Beckett, que é a curva 10, 11, 12, 13 e 14, que você consegue fazer a tangência assim, a 10, 11, 12, já há muito tempo são feitas de pé cravado, mas entre a 12 e a 13, que você faz uma curva para a esquerda e depois você faz para a direita, essa curva normalmente exige uma freada. Aí você freia, reduz uma marcha ou duas, e aí, porque você tá entrando nela na época normal, na época boa, da Fórmula mais de 290 por hora, aí você reduz ali para casa dos 200, né? Só que assim, tá se perdendo tanta velocidade que você entra ali talvez a 240, aí você tira o pé do acelerador, só pela inércia isso já vai fazer o quê? O carro perder os 30 por hora, aí você recarrega mais bateria desse jeito,
e obviamente você vai, porque não adianta você pisar um pouquinho no freio, isso não vai ajudar nada, que você vai perder tempo, aí você já volta a cravar o acelerador, mas a reta do hangar, depois de passar todo esse tempo acelerando e quase não recarregando energia, e aí você tem uma reta que também perde a velocidade, né? Tipo, a pista de Silverstone é uma pista de alta técnica, ela devia ser aquela pista que leva o piloto ao limite, e no final a gente tá vendo essas porcarias de motor elétrico e motor híbrido, né? Melhor dizendo, caramba, que não funcionam. Essa é a verdade. Esse motor híbrido é um fracasso para a Fórmula 1 e eu acho que é pouco a mudança de você diminuir a potência do motor elétrico um pouco na próxima temporada e mais um pouco na seguinte. Tinha que cortar para 30%. Isso é o limite máximo que deveria ter. E eu acho que com 30% ainda teria problemas, mas é assim, muito pequenos, coisa que você não ia conseguir perceber muitas vezes. Se você tivesse o carro com 70% da potência do motor elétrico, 200 cavalos a mais, eu pelo menos acredito que ele sustentava 300 por hora nas retas e você não tinha essa palhaçada que a gente tá vendo a Fórmula 1 passar. É uma vergonha ver a maior categoria do mundo que tá ali fazendo um malabarismo com o regulamento, toda a corrida mudando, a quantidade de energia que você pode recarregar, o quanto que você pode gastar, para não passar esse tipo de vergonha, e nem assim foi o suficiente para impedir que esses carros mostrassem aí essas fragilidades. É uma pena, mas é a demonstração do quão mal feito foi esse regulamento. Para mim, o pior regulamento que a Fórmula 1 fez. Assim, eu não consigo lembrar de um regulamento pior quando a gente fala da parte técnica, de motor, de tudo, né? O efeito solo era ruim, é muito ruim, mas ainda assim era mais corrida do que isso. Pelo menos os pilotos não precisavam tirar o pé, tipo assim, ficar fazendo gestão de bateria. Olha, a Fórmula 1 é sobre você alcançar o máximo da performance e o máximo do limite. Isso não tá aparecendo no Fórmula 1. Méritos aos pilotos aí que estão conseguindo arrancar tempo disso, mas assim, mesmo com a aerodinâmica ativa, abaixando o pico, levantando asa atrás, o tempo do Hamilton foi quase 4 segundos mais lento do que a pole do ano passado. É horrível. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.